Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou professor de ciências pelo Colégio Mendes e hoje nós falaremos sobre poluição do ar. Antes de começar o assunto, vou fazer uma retrospectiva sobre o que eu tratei com os alunos. Inicialmente a gente falava sobre placas tectônicas, catástrofes naturais, e nessas catástrofes naturais a gente falou sobre tsunami, abalos sísmicos, terremotos, furacões, tornados, entre outros desastres naturais que ocorrem e sempre ocorreram no planeta Terra. Bom, para fechar um outro assunto sobre poluição do ar também, que a gente já havia começado a conversar, porém devido aos acontecimentos, a pandemia, o surto de coronavírus que está acontecendo no mundo inteiro, a gente vai ter que tratar o assunto agora através do digital, né? Vamos assim dizer, de forma digital. Bom, anteriormente, no assunto tratado em sala de aula, nós conversamos aqui sobre o que causa a poluição do ar. Bom, qualquer dia, hora ou qualquer sala que eu fiz esse tipo de pergunta para os alunos do sétimo ano, no caso que direcionaram ao sétimo ano, eles disseram que causa a poluição do ar é o homem. Bom, de certa forma, o aluno está correto. Porém, essa causa é muito mais problemática, né? Porque o ser humano causa poluição ambiental, a gente sabe. Poluição do ar também sabemos. Porém, o que causa realmente? O que o homem faz para chegar a causar poluição do ar? Um dos exemplos que eu coloquei aqui é o combustível fóssil. A gente pode colocar aí o combustível fóssil como um dos principais fatores atualmente. Eu digo atualmente porque no século XVIII, se eu não estiver correto, se eu estiver errado, algum professor de história ou geografia pode me corrigir aí, sem problema nenhum. A Revolução Industrial teve um forte... Foi bem forte na época para o início da poluição do ar. Não é? Tipo, muitos gases foram emitidos na época. Conjuntamente, aqui no Brasil, houve-se muita retirada de vegetação através de queimadas, entre outros fatores. O Brasil acabou colaborando para essa poluição na época e até hoje, infelizmente, colabora com isso. Bom, voltando aos combustíveis fósseis, a gente pode dizer que combustível fóssil é o carvão, né? Gás natural, muito utilizado também, e petróleo. Né? O petróleo nada mais é do que o resíduo deixado por animais, plantas, né, que entraram em decomposição e hoje é usado como combustível, né, tipo, se tornaram aí o petróleo. Então, outro assunto, né, para a gente falar sobre poluição do ar é o smog e a inversão térmica. Eu coloquei esses dois assuntos juntos porque o smog e a inversão térmica são meio que relacionados, né? Por que são meio que relacionados? O smog ele é formado por névoa e alguns gases que poluem o ar, vamos dizer assim. Névoa, uma neblina. E a inversão térmica, dependendo do clima, normalmente isso acontece no inverno, né? Mas não é uma regra, né? Mas normalmente no inverno ocorre a prisão da temperatura mais fria na camada mais baixa da atmosfera, vamos dizer assim, e tipo o aprisionamento também da poluição, ou seja, não deixa que a poluição seja dissipada tipo para as outras camadas da atmosfera. Bom, a chuva ácida, consequentemente, é um fator gerado tanto um pelo outro, tipo tanto pelo combustível fóssil quanto pela inversão térmica, né? Ou seja, porque a chuva ácida normalmente é uma junção do nitrogênio, oxigênio e oxigênio ou oxigênio e enxofre. Isso causa tantos problemas
ambientais a nível de gerar, buracos em plantas, tipo, furar mesmo as plantas, tipo, e oxidar as plantas também. E no caso de esculturas também, gera, tipo, perdas, né? Tipo, vamos dizer assim, tipo, corrói, pode corroer as esculturas. Então, a pergunta que foi feita, né, para os alunos, e que será de novo feita, e eu deixo vocês pensando, é o que se pode fazer para evitar a chuva ácida, no caso. Eu diria, no meu caso, na minha opinião, fiscalizar mais, né? Diminuir os gases que nós geramos, né? E isso, consequentemente, vai ajudar em outros fatores ambientais, né? E aí a gente entra no outro assunto, que é o mesmo assunto na verdade, mas para fechar essa ideia da poluição do ar. O efeito estufa. O efeito estufa é um dos assuntos mais importantes e até hoje se fala. Acho que na década de 60 se falava sobre efeito estufa e hoje ainda se fala no efeito estufa. O efeito estufa, ao mesmo tempo que ele é bom, ele pode ser ruim. Por quê? Ele é bom porque graças ao efeito estufa é que existe vida hoje, né? A vida, o planeta Terra sem efeito estufa não seria nada. A vida existe por causa do efeito estufa. E ruim, por quê? Ruim, na verdade, ele só vai ser ruim a partir do momento que os gases que nós emitimos fazer com que a camada de ozônio, no caso, o próximo assunto, seja destruído, por exemplo. Não é? Tipo, a camada de ozônio é muito boa porque protege o planeta Terra. O efeito estufa é muito bom no caso, não sei, vou dar um exemplo aqui, tipo, uma estufa. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de uma estufa. Por que chama estufa? Justamente por causa disso. A exemplo do efeito estufa, a estufa é muito boa para as plantas. Então, você concentra o calor num determinado ambiente e que a transpiração e a umidade fica ali, tipo, que você cria um microclima, vamos dizer assim, dependendo do tamanho da estufa, e é muito bom para as plantas, né? Consequentemente, se é bom para a planta, acaba sendo bom para os animais. No caso, nós também, né? Tipo, eu posso me colocar aí, tipo, como... Nós podemos nos colocar como animais, né? Que usufrui desse efeito estufa. A camada de ozônio, no caso, ela acaba sendo ótima para nós pelo seguinte fato de que ela protege o planeta Terra de raios tipo que sejam maléficos à vida na Terra. Então, por esse motivo, a camada de ozônio acaba sendo ótima. E aí eu passo para outro assunto. É claro que a camada de ozônio tem vários outros fatores, tipo que às vezes pode ser bom, pode ser ruim, mas em geral ela acaba sendo boa no planeta Terra. Eu preciso que seja como atividade para vocês, que seja aprofundado o estudo no material didático que os alunos têm e que seja feito os exercícios que eu sempre recomendo em sala de aula, é recomendado aqui de qualquer forma. Embora nós estejamos num momento de surto, ninguém pode sair de casa, vamos dizer assim, estamos meio que isolados, evitar sair mesmo, porque é um problema que está ocorrendo, está aí fora e é bom evitar, proteger a família em primeiro lugar, mas os estudos não devem parar. Porque assim que foi eliminado esse surto, e esperamos que seja logo, eu vou pedir para vocês, tipo, eu vou exigir o conhecimento adquirido no decorrer desse período que a gente ficou isolado. Bom, continuando o assunto. Como é possível parar a destruição da camada de ozônio? Outra pergunta que eu acho importante vocês terem em mente. Porque muito se
se ouve e é bom sempre ser aplicado isso, que o que move o mundo não é a resposta, é a pergunta. Então eu faço uma pergunta para vocês e vocês vão procurar responder. A partir do momento que você procura responder, você vai estar descobrindo outras coisas. Então é muito importante. Então procurem responder essa pergunta também. Como é possível parar a destruição na camada de ozônio? Na minha opinião, também através de fiscalização. Na minha opinião, não é? Então tudo através de leis e tal, que a gente possa diminuir algumas coisas, tipo como emissão de CFCs, né? Os CFCs são gases que já foi proibido há muito tempo, mas ainda é emitido em alguns países e outros não, mas sempre por ar-condicionados, refrigeradores, de alguma maneira ainda está sendo emitido. E o outro assunto, para fechar, fontes alternativas de energia. Por que eu coloquei fontes alternativas de energia? Você vai encontrar no seu material também, bem curto, porém a gente sempre vai falar sobre isso. Porque as fontes alternativas é o que faz com que as coisas melhorem, vamos dizer assim. Se você procura uma fonte alternativa sem ser poluente, você já está fazendo a sua parte no planeta Terra. Então, pense, vasculhe fontes alternativas, tente colocar isso na mente, isso é muito importante. Por último, e não menos importante, eu fiz um e-mail para se gerar alguma dúvida de vocês podem entrar em contato, perguntar, ou pode escrever aí mesmo no YouTube, tá tudo ótimo, a gente tenta responder de uma maneira legal. Só que se você mandar para mim por e-mail, eu posso dar um retorno melhor, né? Tipo, um exercício, alguma coisa diferente, conversar melhor. Então tá aqui, Daniel Pro, de professor e ciência, @gmail.com. Eu deixei aqui para vocês também um vídeo, A Última Hora, que na verdade é um documentário e que vai ampliar o conhecimento de vocês. Bom, por enquanto é isso. Eu espero ter ajudado um pouquinho. É meu segundo vídeo, ainda estou pegando experiência. E se curtiu, dá um like. Se não curtiu, também deixa ali a sua descrição, descreva aí, tipo, de alguma forma que eu possa melhorar, que vai ser bem visto também. E a intenção é melhorar e os alunos são importantes. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.